Oi meninas, hoje eu estou aqui para fazer um vídeo que muitas pessoas me pediram para falar sobre a famosa escova alisadora. Teve alguns vídeos, esses videozinhos virais do Facebook aí que rolam no Facebook. Teve alguns vídeos que rolaram sobre essa escova e a mulherada ficou enlouquecida e não demorou muito para esse produto surgir aqui nas prateleiras em Nova York. E eu tô eu tô usando ela mais ou menos uns 2 meses ou 3, agora eu não lembro, mas quando eu posto onde comprar, quando eu falo alguma coisa, ou sempre tem alguém me perguntando, as pessoas sempre perguntam: funciona mesmo? E aí eu digo, tem que gravar um vídeo pra falar sobre essa escova para as pessoas e mostrar e falar tudo que eu penso, pra vocês tirarem suas próprias conclusões. Esse vídeo vai ser a minha opinião sobre o produto baseado no meu cabelo, tá? Então, o que dá certo pra mim pode não dar certo pra você. A escova que eu vou mostrar hoje é essa Simply Stray. Aqui em Nova York dá pra comprar na Harmon e também nas farmácias, Walmart, etc. Eu acredito que hoje em lojas físicas ela seja mais barata. Ela esquenta até 450 Fahrenheit, o que em graus Celsius seria 230. Ela esquenta bem rápido, coisa de 3 a 4 minutos ela atinge a sua temperatura máxima. E ela é feita de as cerdas aqui de cerâmica. Ela é indicada para todos os tipos de cabelo. Aqui tem algumas simulações que eu não acredito muito, vou ser bem sincera, eu acho que isso aqui é um pouquinho de exagero. Não tem muito segredo, é liga, desliga, escolhe a temperatura e corre para o abraço. No manual dela, eles indicam que você use a temperatura de 365 para cabelos finos, delicados e coloridos, que você use 410 para cabelo natural e 450 para cabelo mais grosso ou encaracolado. Vou confessar pra vocês que eu sempre deixo ela na temperatura máxima, porque daí, no meu caso, alisa mais rápido. Talvez não seja o mais indicado, mas às vezes a gente faz as coisas erradas. Uma coisa que eu preciso dizer, eu tenho o cabelo fino, e eu tenho atualmente alisamento no meu cabelo. Na verdade, o alisamento deve estar pela metade. Fica um pouquinho complicado de mostrar o resultado, mas eu usei a escova. O que eu fiz? Eu ontem lavei os meus cabelos, eu não sequei com o secador, porque quando eu seco com o secador ele fica mais domadinho, digamos assim, mais arrumadinho. Não passei mais nenhum tipo de produto pra ajudar a alisar, só passei shampoo e condicionador. Ajeitei o cabelo antes de gravar o vídeo e vocês vão ver aí nas imagens. Então, eu gosto, como o meu cabelo ele já não tá assim com o alisamento completamente em todo o cabelo, eu fiz em dezembro, então já faz quase 6 meses. Então quando eu quero o cabelo liso, eu preciso dar uma ajudinha com ou a chapinha ou a escova. A escova eu acho que ela requer prática. No começo eu achei que ela não funcionava muito bem, mas a questão toda é de você pegar a prática. Então você vai ligar ela, né, esperar atingir a temperatura que você quer, que você vai ajeitar pelos botõezinhos aqui de mais ou menos. E o bacana é você separar o seu cabelo em mechas. Eu não separo porque eu tenho muito pouco cabelo, eu tenho muito pouco cabelo curto, cabelo fino, então eu consigo dar conta sem prender, porque o meu negócio é mesmo ajeitar. O indicado daí é você separar uma mecha, né? Separar uma mecha do seu cabelo, encaixar a escova. O ideal é você conseguir fazer com que o cabelo, assim, ó, entre na escova, como uma escova de cabelo mesmo, e deslizar. E ao contrário do que muita gente pode pensar, pelo menos essa, no manual, ela diz pra usar assim, pra cima e não pra baixo, como se fosse uma escova. Até no final você pode vir aqui, dar uma ajeitadinha assim, mas toma muito cuidado, porque essa parte rosa dela esquenta tudo. Inclusive aqui atrás também, tá, gente? Então sempre segurando pelo cabo. Sobre ela funcionar ou não, eu acho que depende muito do tipo de cabelo. Eu não acredito que ela funcione para cabelos encaracolados, tá? Eu acho que um cabelo encaracolado precisa de escova antes, assim como você não consegue alisar um cabelo encaracolado só com a chapinha. Pensa na escova como uma chapinha. Só que tem gente que não tem prática com chapinha e talvez prefira escova, entendeu? Eu acho que ela talvez seja mais fácil de usar do que uma chapinha, porque ela desliza melhor no cabelo, ela envolve o cabelo, etc e tal. O que eu recomendo muito é seguir o manual de instruções. Então, seguir a média de temperatura para o seu tipo de cabelo e ter em mente que
Quanto mais grosso o seu cabelo, em mais mechas você vai precisar dividir para trabalhar cada mecha sozinha e conseguir um resultado melhor. Quando as pessoas falam que ela não alisa, talvez você está tentando alisar um tipo de cabelo que exige um procedimento antes, como um cabelo encaracolado, que vai exigir você fazer uma escova primeiro. E 2, talvez você não tá usando ela da maneira correta, você não tá dividindo o seu cabelo em mechas necessárias. Depende o liso que você quer atingir. Se você quer o liso escorrido, divide em mais mechinhas e trabalha individualmente em cada uma. Se você quer um menos liso assim, aí faz mechas mais grossas. Acho que deu pra entender qual a premissa disso, né? Ela atinge uma temperatura muito alta e não tem como ela não alisar, entendeu? É assim que ela funciona. Ela não pode ser usada nos cabelos molhados. Isso aqui é pra usar no cabelo seco. Eles não recomendam usar nenhum creme, nada. O cabelo não pode estar úmido. O que eu recomendo é que você aplique um protetor térmico, seque seu cabelo, deixe secar ao natural ou com secador e aí use a escova. Por quê? Porque ela é uma coisa quente, né, que como uma chapinha, como um secador, como um babyliss, agride os fios. Então, se você puder proteger os seus fios, né, aí com protetor térmico, é bem indicado. Me perguntaram sobre ela ser indicada para loiras, mechas e tal. Não vejo por que não usar, só que um cabelo loiro, um cabelo com luzes é um cabelo mais frágil. Então você tem que sempre cuidar do seu cabelo, né? Dar aquela hidratação, usar o protetor térmico e aí escolher uma temperatura um pouco menor, como a instrução diz. Lembrando sempre que eu tô falando da temperatura em Fahrenheit, porque ela só vai mostrar a temperatura em Fahrenheit. Falando sobre os modelos disponíveis no mercado, eu vou falar de 3 que eu conheço. Bom, essa daqui, como eu falei, é a Simple Straight. Ela custa cerca de $39,90, óbvio. Na Harman eu indico vocês comprarem. E ela tem a voltagem de 110. Se no seu estado, no Brasil, a voltagem é 220, você vai ter que comprar um transformador muito porreta. Tome muito cuidado com isso, porque eu já tive um acidente com isso no Brasil, por levar um produto daqui e querer usar lá, desses produtos que esquentam. O transformador não aguentou e estourou, mas ninguém, entre mortos e feridos, todos se salvaram. Outra escova que também está disponível no mercado é a da Revlon, mas ela pode ser usada no cabelo um pouco úmido. Também tem algumas leitoras que compraram e gostaram bastante. Ai, Laura, mas e aí? Só tem 110? O que eu vou fazer na minha vida? Eu quero essa escova, pelo amor de Deus, me ajuda. Bom, aí você vai na Ricky's. Lá eles têm uma escova da marca Sultra Beauty. Eu testei num evento de beleza que eu fui esse ano, o International Beauty Show. A Sultra Beauty tava lá com um stand. Eu usei a escova deles. É ótima também, muito boa. E ela é bivolt, então ela serve para 110 e 220. E ela tá vendendo na Ricky's por $75, se eu não me engano, e tem de várias cores. Então eu só vou indicar essas 3, que são as 3 que eu conheço. Eu sei que tem outras marcas por aí na Amazon mais baratas, até no Brasil, mas eu não posso falar sem testar. Acredito que tenham todos os mesmos princípios. Se elas chegam numa alta temperatura, e é bom que elas tenham umas cerdas de cerâmica, essas coisas assim, que também ajudam no alisamento, eu acho que é ok. Não se esqueçam que aqui nos Estados Unidos, eles respeitam muito a vontade do consumidor, a satisfação do consumidor. Se você não gostou de um produto aqui, você pode devolver e ter seu dinheiro de volta. Eu não sei se isso que eu vou indicar é bom ou não. Se você comprar essa escova, comprou no seu período de viagem, testou e não gostou, vai na loja que eles vão te devolver o dinheiro. Eu não estou falando isso para vocês fazerem no sentido de sacanagem. Estou fazendo isso para vocês saberem que se vocês não gostarem, se vocês querem muito, se vocês não gostarem, vocês têm a possibilidade sim de devolver. Se você tem prática com chapinha, se você gosta de chapinha, não tem por que comprar essa escova. Agora, se você não tem chapinha ou se você acha que a escova pode ser algo mais prático para você, aí tudo bem. Agora, não esqueça que essa é só mais uma ferramenta para alisar. O que eu percebi pelos comentários das pessoas, as pessoas querem, assim, um milagre, uma coisa que seja muito rápida. E não existe isso, gente. Não existe um cabelo liso sem um mínimo de esforço. E a escova exige um mínimo de esforço e paciência. Então, tenham isso em mente. Às vezes eu acho que as pessoas estão aí julgando, falando que não funciona, mas elas não sabem nem usar. E elas também estão com expectativas muito altas. E outra coisa, prática. Acho que a prática leva à perfeição. Então é isso, meninas. Eu espero que a minha resenha tenha ficado clara para vocês, que tenha pelo menos ajudado a tirar um pouco das dúvidas, né, sobre essa escova que tá causando um furor aí na internet. Se vocês gostaram do vídeo, não deixe de clicar em gostei, de se inscrever no canal, de me seguir no Instagram, no Snapchat. Se vocês tiverem mais alguma dúvida que não foi respondida aqui,
deixe nos comentários, vou tentar responder na medida do possível. Se tiver algum gadget, beleza, que vocês têm curiosidade de saber como funciona, falem nos comentários também, algum outro produto, algum outro eletrônico que eu tento providenciar e testar pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!